Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Espero que vocês tenham visto o vídeo do Caleb e tenham gostado da explicação que ele deu na imagem. Estou em oração para que no próximo trimestre, vai ser o Tiago Lobo, o responsável da imagem, para que eu possa também ter contato e publicar aqui para vocês com a definição do próprio criador da imagem, o que ela quer trazer, tá bom? Mas a lição de hoje, um filho que se afastou. A autora colocou aqui dois textos proféticos, um do livro de Oséias e o outro do livro de Jeremias, fazendo alusão ali a, vamos dizer assim, de forma representativa, a, o sobrinho, ou melhor, o neto da Raquel, né? Raquel era mãe de José e Efraim era filho de José. Então aqui ela colocou assim, lemos que em sentido figurado, Raquel, a avó de Efraim, chorava por ele, havia rompido o relacionamento com Deus. Sabe o que me chama a atenção? Quando o ser humano se afasta de Deus, nunca, 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 nunca o ser humano se volta para Deus por voluntária vontade. Mas é sempre a bondade de Deus que leva ele ao arrependimento. É sempre Deus que vai até a pessoa, como o próprio Paulo fala, né? É ele que efetua em nós o querer como realizar. Então ele desperta em nós o desejo de servi-lo, o desejo de voltar. Porque não é essa a obra do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo? E nesse texto, tanto o livro de Ezequiel, tanto o livro de Jeremias, quanto o livro de Oséias, fazem menção sobre isso. E o que é que me chama a atenção diante dessa situação? Me chama a atenção é que Deus mostra a condição espiritual que Efraim se encontra, e Efraim ali é uma forma figurada para falar de Israel. Isso está relatado tanto no capítulo 4 de Oséias, quanto no capítulo 6 também. E ambos ali, a situação, e Jeremias, capítulo 31, né, melhor dizendo. E tanto um quanto o outro é o sentido figurado para mostrar como Israel se encontrava naquele momento, com apostasia, com idolatria, com envolvimentos com coisas que afastaram de Deus, mas Deus não deixou de estar com eles. Em sentido de que Deus foi que atraiu eles de volta. Deus foi o único responsável a fazer com que eles tomassem consciência. Por isso que o título é Um Filho que se Afastou. O ser humano se escolhe afastar, mas é Deus que os traz de volta. Lembra da parábola do filho pródigo? E estando ele lá na pocilga, caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm comida de fartura, e eu estou aqui padecendo de fome? Quando a Bíblia fala caiu em si, quem é que faz cair em si para tomar consciência do que fez de errado? Não é o Espírito Santo? Então a obra que ele começou, ele permanece atuando. Agora nós, como seus filhos, devemos dar ouvidos e atender ao seu chamado, para que a correspondência seja de acordo com o chamado que está sendo feito. Aqui ela colocou assim, ó, podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de que amamos ou de quem se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra de que ele nunca se esquece de quem se desviou de modo algum. Eu tive o prazer de fazer uma visita a uma família nesse sábado, eu falei para vocês sobre isso, e essa visita foi para mim maravilhosa, onde eu pude falar para o nosso irmão nosso irmão André, sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na minha vida, como ele me atraiu de volta para o seu caminho, porque eu me afastei por um tempo, lamentavelmente, mas eu uso isso de experiência para fortalecer e mostrar a todos que eu não sou melhor do que eles. Eu passo por situação de dificuldade também. Eu gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de procurar fazer o melhor para a causa de Deus. Mas isso não me isenta de provação. Não me isenta de passar pelo caminho difícil, pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Então, assim, eu fui muito bem recebido e eu tive o prazer de encontrar naquele servo de Deus uma disposição de querer servir a Deus novamente. Ele já foi da igreja de Deus e se afastou. Ele era da Assembleia de Deus. Então, assim, eu dei orientações para que ele voltasse para a igreja de onde ele estava, para os recursos que ele tinha. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho a certeza de que a igreja de Deus é muito maior do que a igreja adventista. Tá bom? A igreja invisível de Deus é muito maior, estupendamente maior do que a igreja adventista. A igreja adventista é uma parte do povo de Deus que está retido ali. Como também tem um povo de Deus na Assembleia, na Batista, na Católica, na Presbiteriana, na Universal. Deus tem seus filhos espalhados por todos os lugares. Então, assim, quando chegar o decreto dominical ou o sai dela, povo meu, e o que for sujo, suje-se mais, antes desse chamado, Deus fará com que uma grande proclamação seja dita. Ou seja,
no chamado, Deus fará uma grande proclamação. E aí fará uma diferenciação, o que é de Deus e o que não é. Só após esse momento, todo grupo se unirá e será um só único povo. Mas enquanto estamos aqui, nesse tempo de graça, o povo de Deus está espalhado em todos os lugares. E Deus, como ele disse no Evangelho de João, né, tem ovelhas que estão em outro aprisco, em várias denominações cristãs, em vários lugares espalhados e até aqueles que não fazem parte de nenhuma igreja. Mas Deus fará lembrar de algo que eles ouviram e que viram para que entre dentro do povo de Deus e ali permaneça. É claro que o nosso conselho sempre é que você aceite a Cristo e ande em seus caminhos para ficar fortificado. Mas Deus sabe como vai agir com todas as pessoas para trazê-la para o caminho de Deus. Que eu e você sejamos transmissores. E quando alguém se afastar, sejamos instrumento de Deus para atraí-lo de volta para o redil do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela mensagem motivadora de orientar para com aqueles que se afastaram do teu caminho. Que o Senhor nos dê a tua paz, nos livre do mal e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima tarde de quarta-feira e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.